Sempre é isso. Então tá. Então é com você, viu, Raquel? A gente está tentando fazer não mais do que 20 minutos para ter espaço para alguma conversa. Tá, eu só vou configurar a apresentação, só um minuto. Tá todo mundo enxergando? Alô? Tá chegando. Agora sim, eu tô vendo. Pronto, só testar uma transição aqui, tá dando certo? Tá. Certo. Tá, eu vou iniciar meu tempo, tá? Bem, bom dia a todos. Eu sou orientado pelo professor Weber, como a professora Verônica havia dito. Meu trabalho é sobre banco de dados. Não tem muita coisa falando sobre banco de dados, principalmente para pista de pouso e decolagem, ou para você trabalhar com aeródromos. No meu caso, o título ficou como Desenvolvimento de Banco de Dados para Condição de Aderência em Pista de Pouso e Decolagem. A gente pode entender condição de aderência como a junção de coeficiente de atrito e profundidade de macrotextura, certo? A estrutura do meu trabalho ficou com introdução, revisão bibliográfica, método, resultados preliminares e conclusões preliminares, porque ainda não tenho coisas definitivas, mas alguns dados eu já consegui tirar e também eu já consegui trabalhar bastante em cima de alguns conceitos. Bem, assim, para introdução, assim, para contextualização, quanto à questão de infraestruturas aeroportuárias, nós, no Brasil, temos 99 aeroportos, 18 deles são internacionais, 81 nacionais. Dentro desses, possuímos 242.499 aeródromos, sendo 1.911 privados e 588 públicos. E esses dados são do CBIE, que é Centro Brasileiro de Infraestrutura, dados tirados de 2019, e aqui eu tirei um mapa da ONTL, assim, mostrando onde fica cada aeroporto, né? Assim, só de uma forma geral para mostrar o contexto brasileiro. Bem, então, o problema é que esses dados de macrotextura e atrito, que eu havia dito, eles são gerados eles são computados, na verdade, em relatórios, certo? Eles são extraídos de ensaio de determinação de macrotextura e de determinação de coeficiente de atrito. Daí tem vários equipamentos, métodos que você pode tirar esses valores. Esses valores são computados nesses relatórios e esses relatórios são passados para a ANAC. Esses relatórios, a forma como eles são passados, apresentam baixo aproveitamento desses dados, que dificulta a trabalhabilidade, por exemplo, de nós cientistas, ou até mesmo para o pessoal da ANAC, e até mesmo para o pessoal que trabalha no próprio aeroporto. Para você ter, aqui eu fiz a ilustração, né? Não sei se vocês vão conseguir ver o meu pointer. Talvez vocês consigam ver. Eu vou ter imagens em JPEG e vou ter documentos em PDF que não tem trabalhabilidade com Excel, ou com Minitab, ou com MATLAB, ou com qualquer outro software que você possa usar para trabalhar esses dados, certo? Então, a justificativa do meu trabalho é que desses dados presentes nesses documentos, eles possuem um aproveitamento bem maior, certo? Eu posso desenvolver modelos de previsão, que no caso é o trabalho do Zé Breno. Ele está terminando agora, acho que ele já terminou, na verdade. E o trabalho dele justamente precisa de vários desses dados. E ele não consegue captar esses dados de uma forma fácil, porque todos estão em PDF. Daí então surgiu a ideia de pegar esses arquivos em PDF, passar por uma programação. Esse aqui, o símbolo, para quem não sabe, é do Python. Eu vou passar por uma programação. Essa programação ela vai me devolver dados de forma digital, certo? Ele vai me devolver dados de programação, daí eu posso recomputar esses dados em, por exemplo, planilha de Excel, ou então no arquivo de texto que posso trabalhar no MATLAB, e com base nisso eu vou construir um banco de dados.
Aí vem aqui o objetivo geral: modelar um banco de dados capaz de auxiliar nas atividades de observação, fiscalização e manutenção da condição de aderência das pistas de pouso e decolagem brasileiras. Os objetivos específicos: sugerir um modelo de padronização de arquivos de dados que serão coletados e armazenados pela ANAC, compor um ciclo de vida para os dados por meio de desenvolvimento de fluxograma. Além disso, sugerir um método de compatibilização de dados analógicos e antigos e demonstrar como se daria a aplicação dos dados presentes no banco de dados no dia a dia de quem trabalha, né, nessas entidades, né, tanto a agência reguladora como a administradora. Bem, revisão bibliográfica, tudo começa na questão do banco de dados em si, né? Haas diz que o banco de dados é a alma de um sistema de gerência de pavimentos, certo? Então, ele vai ser o que vai determinar a questão de projeto, de construção, de manutenção, planejamento, e além disso, ele vai nos auxiliar na academia. Isso aqui eu sempre entendi quando eu via eu observava no livro como academia, como a gente, enquanto pesquisadores. Banco de dados, ele para gerência de pavimentos, é a alma do negócio, né? Bem, além disso, já saindo um pouco da parte de gerência de pavimentos e entrando para a ciência da informação, ainda não ciência de dados. Eu li sobre Yorland, 2018, fala sobre a hierarquia DIKW. DIKW para Data, Information, Knowledge e Wisdom. Tem autores que desconsideram esse W aqui e fala que é DIK só, Data, Information, Knowledge, mas eu preferi o Wisdom porque eu consegui encaixar um espaço nesse Wisdom aqui no meu trabalho. Onde informação, aí vem, não a cadeia, informação são dados processados, conhecimento, que seria knowledge, seria informação processada, e wisdom, que seria sabedoria, seria conhecimento processado. Além disso, Zambet, Pinto e Pesota, 2019, fala que ciclo de vida de um dado é composto basicamente pela criação, aquisição, armazenamento e análise de dados. Isso aqui não é uma coisa fixa, certo? Podem se existir processos ou pré-processamentos, portanto que para cada tipo de dado, para cada caso em específico, você desenvolva um ciclo de vida, não é uma coisa fixa e que vai ser sempre aquela mesma coisa. E além disso, já falando sobre a questão de ciência de dados em si, falar sobre o trabalho do Robbie G. Ele na verdade, ele é um arqueólogo e ele trabalhou na tradução de uma série de textos em javanês manuscritos. Ele utilizou um algoritmo ROC. Algoritmo ROC é reconhecimento óptico de caracteres. Ele basicamente vai pegar uma imagem e ele vai pegar essa imagem e vai entender como texto. Ele vai tentar identificar os caracteres, por exemplo, hierarquia, ele vai identificar o H, I, E, R, A e assim por diante, e vai descrever isso em texto. Vai tentar escrever isso. É um sistema usado muito por fotossensores, e para pegar, por exemplo, uma placa de um carro, ele pega a placa do carro e ele escreve por meio de uma imagem, entendeu? Então, bem, continuando aqui, já dando um pouco mostrando um pouco o que eu já comecei a fazer, ainda assim na revisão, por exemplo, uma hierarquia DIKW que a gente pode usar, é que a profundidade de macrotextura e coeficiente de atrito, elas vão me dar informação, eles são dados, né? Elas vão me dar informação de condição de aderência de pista de pouso e decolagem, eles vão me dizer se a pista está boa ou não para ser utilizada. Com essa informação, tem um conhecimento que a capacidade de aderência da pista de pouso e decolagem ela diminui ao longo do tempo. E com isso, se eu tenho vários desses conhecimentos, eu posso tirar um modelo de previsão de desempenho. Eu posso chegar e dizer quando vai ter que ser realizada a minha próxima reabilitação, manutenção. Eu posso desenvolver esse tipo de sabedoria com base nesse conhecimento. Além disso, eu botei um exemplo aqui de ciclo de vida, certo? Criação do dado, aquisição, armazenamento, análise ou processamento, destinação final. Isso aqui é só mais para ilustrar. Depois eu vou mostrar um ciclo de vida mais ou menos desenvolvido para esse trabalho.
E Robbie D, quando ele foi testar o algoritmo ROC, né? Porque nem sempre ele vai funcionar, ele utilizou isso aqui, índice de acurácia. É uma coisa bem simples, só que eu acho que é efetiva para esse tipo de trabalho. Ele simplesmente dividiu a quantidade de acertos pelo total de caracteres da página, e com base nisso ele conseguiu desenvolver um parâmetro para determinar se o algoritmo está computando bem ou não esses caracteres. Ainda falando já falando um pouco sobre estrutura de dados, eu estudei alguns exemplos de estrutura, uma estrutura de dado que seja linear, uma estrutura de dado que seja em raiz. Eu acho que essas são a base de todas as outras. O que a gente pode entender como uma estrutura linear, vou dar um exemplo, por exemplo, de um banco de dados de códigos de barra, em que os dados vão sendo armazenados, eles não têm uma ligação entre um e outro, certo? Não existe uma hierarquia fixa, eles simplesmente são computados e empilhados, certo? Por isso que eles são chamados de pilhas. Existe também o de raiz, o de raiz já existe uma hierarquização, em que, por exemplo, aqui eu posso entender como pista de pouso e decolagem 1331 daqui de Fortaleza. Daqui eu posso já segregar como dados de coeficiente de atrito, entendeu? E aqui são os números de cada. Ou então eu posso dividir pelo texto. Eu posso criar o meu banco de dados em uma forma de raiz, certo? Em que existe uma hierarquia desses dados. E também falar um pouco sobre o OCR. O Tesseract OCR foi, que no caso é ROC. ROC e OCR são a mesma coisa. Só que o OCR vem do inglês, que é Optical Character Recognition. O Tesseract foi uma extensão que eu utilizei, certo? Ela é desenvolvida pela Google. Na verdade, ela foi criada pela HP. A Google resolveu adotar ela e continuar o trabalho, certo? Então, eu alio esse software, que como ele lê imagens, além disso, eu uso um pouco de OpenCV. OpenCV é um conceito bem teórico. Ele trabalha com visão computacional. É basicamente você ajustar a imagem a nível de programação. É como se você estivesse usando, vamos dizer assim, o Photoshop a nível de programação de computadores. Então, eu alio a captação da imagem, eu trabalho com ela, com o OpenCV, e leio ela com o Tesseract. Aí, com base nisso, eu consigo tirar esses resultados aqui. Ó. O Tesseract ele vai trabalhar reconhecimento, a linha, ele vai reconhecer depois os caracteres. Entendeu? Ele vai verificar se tem alguma possibilidade, por exemplo, de ter um caractere junto ao outro, que ele está separando. Eu não quero que isso aconteça nunca, porque ele sempre erra quando faz isso aqui. Ele erra muitas vezes. Então eu prefiro que ele trabalhe só com essa parte A aqui. Mas ele sempre vai tentar fazer as duas. Então ele vai segregar as linhas e depois ele vai segregar os caracteres e vai ler cada um deles. Bem, agora indo para o método, eu resolvi trazer dessa forma. Cada método vai estar atrelado a um objetivo específico, sendo que um deles vou fazer um modelo de padrão de relatório, porque do jeito que a ANAC está fazendo para captar esses dados, traz uma certa dificuldade de trabalho. Então, o ideal não seria fazer isso de estar lendo documentos em PDF. O ideal já seria receber esse dado em forma digital. Além disso, eu penso na representação gráfica do ciclo de vida, porque dessa forma eu consigo facilitar minha visão para a construção de um algoritmo ou de um software para que trabalhe com esses dados. Além disso, eu penso na validação do uso do Tesseract. Validação, quando eu falo de validação, eu falo do índice de acurácia, que eu já havia dito anteriormente. E, além disso, a questão da hierarquia da IKW. Isso aqui eu resolvi botar no meu trabalho mais pela questão de entender como eu posso trabalhar com esses dados, certo? É como se fosse uma recomendação também. Além de ser uma parte do meu trabalho, ele já entra como uma recomendação do que se pode se fazer com esses dados. Agora, para resultados, bem,
eu descrevendo um pouco os dados, certo? Os documentos que eu obtive os dados são um conjunto de 700 relatórios. Eles seguem um padrão da ANAC, eu pelo menos passei um olho em todos eles, e eles seguem muito bem o padrão da ANAC. Eles botam uma artezinha a mais ou menos, mas eles seguem muito bem. Mas uma coisa que é triste é que todos eles estão em PDF, certo? Todos eles estão em PDF. Então, a minha recomendação seria que, em vez de tivesse essa recepção de relatórios, a ANAC, na verdade, criasse um formulário já em Excel, ou então num tipo de programação, num software que receba o formulário já pronto. Esse formulário vai ter que ser preenchido por parte do gestor, certo? Da pista de pouso e decolagem. Aí o algoritmo vai gerar um arquivo de texto, e com base nesses dados que vão ser computados nesse formulário. Aí esse arquivo de texto ele vai ser a base do banco de dados, ele vai ser os dados que vão ser registrados. Bem, essa aqui é a construção do fluxograma, isso aqui é um dos ciclos de vida, certo? Aqui eu vou ter um sistema de input, certo? Que, no caso, seria em um Excel ou um outro software. Eu ia dar o input desses dados, ia ter um banco de dados interno, é interno mesmo, é porque está aparecendo um M aqui, mas é interno, eu ia ter um banco de dados interno da empresa e um banco de dados externo da ANAC, né? Então, desse banco de dados interno e externo, eles iam receber um arquivo de texto para cada relatório, certo? E seria papel desse banco de dados interno enviar à ANAC esse arquivo de texto. Além disso, o Tesseract OCR ele ia ler os documentos antigos e ia transformar em arquivos de texto. Desses arquivos de texto, também deveriam ser devolvidos para a ANAC, certo? E, além de ficar de forma interna, para que um administrador queira, caso um administrador queira. Pronto, com esse arquivo de texto feito, iria ser desenvolvida uma chave, certo? Eu vou explicar daqui a pouco essa chave. E depois esse arquivo ia ser, digamos assim, arquivado, vamos dizer assim. O arquivo foi arquivado. Mas ele vai ser guardado, vamos dizer assim, de uma forma melhor, em uma pasta para que ele seja usado de forma posterior, certo? E com base nessa pasta em que o arquivo foi guardado, pode ser acessado por um software, um algoritmo, para que você consiga extrair dados que você queira, de uma forma customizável. Aí aqui trazendo um exemplo mais ou menos do que a gente pode entender como customizável, para quem já pegou no site da FA alguns dados, você pode selecionar, por exemplo, se você quer tirar quais dados você quiser. Por exemplo, você não quer comprimento e largura, ou você não quer aeronave crítica, você quer só uma tabela com comprimento medido ou com profundidade de macrotextura, você pode obter, certo? Aqui, o que eu havia falado aqui como chave é isso aqui, certo? Essa chave aqui é uma identificação para esse relatório. No caso, eu preferi desenvolver de uma forma sem assim, muita confusão, para justamente a pessoa entender o que é. SBFZ é o código ICAO, certo? Do Pinto Martins. 1331 é o número da pista de pouso e decolagem. MTX quer dizer que é um relatório de macrotextura. E 200514 é a data de medição do relatório. Bem, agora a questão da validação do OCR. Eu obtive esses resultados. Isso aqui foi um processo bem chato, porque não tem como eu mandar o computador corrigir ele mesmo, né? Então, eu tive que pegar, no caso, eu peguei os dados notáveis, aqui os dados notáveis, daí tem tipo de relatório, esses dados aqui foram extraídos na capa, tipo de relatório, código de cal, número da pista de pouso e decolagem e data de medição, certo? Então, eu botei para ele ler, ele fez a leitura, aí então ele obtive essas taxas aqui de acerto, falando que não é por caractere, né? Assim, frisando, é por dados. Além disso, de informação geral, eu obtive esses valores,
E agora o grande problema é justamente nos valores de macrotextura e atrito, porque esses dados eles estão computados em tabelas, né? E o Tesseract ele apresentou muito problema para ler tabela, muito problema mesmo. Você pode trabalhar com a imagem, pode tentar tirar as grades da tabela, mas isso acaba tirando um pouco também a, o formato do caractere e acaba atrapalhando a leitura dele. Bem, também tem a questão do DIKW, né? Isso aqui ainda está em desenvolvimento, mas basicamente que eu tirei. Certo, acabou agora, não foi? Eu já estou concluindo. Certo. Dados de remoção de borracha, eu posso pegar macrotextura e atrito. Além disso, eu posso pegar a data. Só um minuto. Com essa informação, eu posso trabalhar a minha condição. Com isso, eu posso criar um conhecimento que a capacidade de aderência de pista e decolagem diminui com o tempo. E com isso, eu posso desenvolver o modelo de previsão, já como havia descrito um pouco anteriormente, certo? Para o gestor, e sim, eu posso ter indicação de como ela vai trabalhar, prever manutenções, prever novas intervenções, e como agência reguladora, eu tenho como prever vistorias, entendeu? Inclusive de prever a operabilidade da pista dessa forma. Bem, como conclusão, eu entendo que a ANAC hoje possui uma forma errada de guardar esses relatórios. Ela deveria fazer isso por forma de formulários, certo? Ao invés de exigir relatórios. Além disso, os documentos arquivados em estado físico, certo? Pouco contribui para essa aplicação, então deve-se evitar ao máximo. O Tesseract OCR, ele apresenta uma taxa de leitura razoável, ele precisa ser melhorado com aprendizado de máquina, ele tem uma modulação que ele recebe aprendizado de máquina para a leitura desses caracteres. Além disso, o presente trabalho aponta que dados armazenados podem ser utilizados para o desenvolvimento de modelos de previsão. E recomendação futura para o trabalho seria que, para a ANAC autenticar esses documentos, ela poderia receber formas de assinaturas eletrônicas, certo? Aí teria que ver um algoritmo auxiliar que trabalharia por assinaturas eletrônicas. Além disso, complementar os passos de ciclo de vida do processo que eu desenvolvi, aprimorar a leitura do Tesseract além do aprendizado de máquina com visão computacional, e desenvolver, junto aos recursos apresentados nesse trabalho, um algoritmo capaz de captar os dados e aplicar em um modelo de previsão de desempenho. É isso. Gostaria de agradecer a FUNCAP por ter colaborado financeiramente com o meu trabalho, e a ANAC por ter fornecido os dados, e a UFC e todos os docentes por ter me dado o conhecimento de ter produzido isso. Muito obrigado. Obrigada, Michael. Você fez em 23 minutos, um pouquinho a mais, né? Uhum. Eu queria agora abrir para a audiência, saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Opa! Se vocês estão assim, conversando com a ANAC para ver assim, se eles já estão pensando realmente em adotar o que tu está planejando, porque eu também achei muito legal e muito necessário. Seria legal se eles realmente adotassem. Assim, vou dizer que o intermédio dessa conversa seria o professor Heber. Eu acho que eles se propõem, sim, porque existem outros bancos de dados nesse tipo, mas não são iguais. Por exemplo, da FAA, existe um sistema que você pode selecionar os dados que você quer, de que pista você quer. Você pode, inclusive, tirar muito mais do que macrotextura e atrito desse sistema. Você pode tirar pouso diário, você pode tirar até as aeronaves que pousam no aeroporto. Ou seja, é uma coisa bem mais complexa, certo? Mas aí seria uma extensão desse trabalho, ele se tornaria muito extenso, talvez para pesquisas futuras. Talvez seria até uma recomendação isso
futura que eu poderia botar no meu trabalho. Mas eu acho que eles se propõem sim a aplicar. Renata, só fazendo um complemento aí do que o Raico falou, então, antes de mais nada, bom dia a todos, né? Esse trabalho ele nasceu mais ou menos de uma ideia, de algumas conversas que nós tivemos lá junto com a ANAC, né? Eu acho que eles têm essa necessidade, talvez, de organização, mas talvez muito mais nossa, enquanto pesquisadores, de ter um acesso, digamos, facilitado, otimizado ao banco de dados da ANAC, né? O Raico falou aí que os relatórios estão em PDF, mas vale ressaltar que, na verdade, muitas vezes é uma imagem, né, que foi transformada no PDF. E aí existem dificuldades inúmeras, né, de visualizar alguns valores, né, de fazer uma análise mais apurada, talvez a mesma dificuldade que você teve lá no seu PG, né, para fazer aquele trabalho relativo à remoção de borracha, o REC está tendo agora com essas leituras dos arquivos. E penso eu que o trabalho talvez gere aí uma demanda, uma ideia, né, uma necessidade de usar algo que é tão importante para você fazer a gestão dos pavimentos aeroportuários, que é criar, né, na verdade, otimizar, na verdade já existe, né, desenvolver, otimizar aí o banco de dados para, enfim, ter uma implementação viável de um sistema de gerência de pavimentos aeroportuários. Então, ele vai mais ou menos nesse caminho. Penso que depois que isso for efetivamente implantado, claro que ainda requer alguns ajustes, né, alguns detalhamentos, aí a ANAC possa, de repente, partir dessa ideia e querer aí, implementar isso na agência, né, para que os operadores possam cumprir. Mais alguém, gente, queria fazer algum comentário? Eu percebi que o trabalho do Raico já está avançado, ele já começou, trouxe alguns resultados, né? Uhum. Mas, apesar disso, toda contribuição é bem-vinda nesse momento, especialmente. Exato, toda contribuição mesmo. Eu senti falta, Raico, ali, quando você começou a falar sobre a metodologia, de uma maior descrição do método. Praticamente você colocou uma atividade metodológica para cada objetivo específico. Entendi. E não é, né? Porque assim, dá para ver claramente que você tem objetivos específicos delineados, e se são objetivos específicos, para você atingi-los, você vai ter que executar algumas etapas metodológicas. Certo. Então, acho que você foi sucinto e poderia dar mais detalhes, porque o método, ele é a parte do trabalho que precisa estar mais clara, exaustivamente clara, né? Okay. Até para propagar mais o teu trabalho, que no fundo é isso que a gente quer, que as pessoas leiam e, se quiserem replicar, que repliquem, né? Sem a tua ajuda. Ok. Eu já anotei aqui. Obrigado, professora, pela contribuição. Mais alguém? A Alta está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler. Está querendo saber qual foi a maior dificuldade no processo, porque deu para ver pela revisão, e realmente você passou bastante tempo conversando sobre a revisão, tem muita programação e ciência de dados. Uhum. Assim, já falando de uma forma mais abrangente, eu iniciei o meu trabalho nessa parte de ciências de dados, né, bem dizer, no começo desse ano, certo? Quando teve a pandemia, eu estava fazendo uma disciplina como ouvinte na ciência da computação, que era justamente mineração de dados. Até o Thiago estava fazendo comigo lá, até quando, infelizmente, teve o ocorrido, né, da pandemia, e acabou dispersando a disciplina por um bom tempo. Então, depois que isso aconteceu, eu tive que tomar rédea, né? E daí eu parei. Não, eu vou fazer cursos online, vou desenvolver aqui, porque eu preciso andar agora, né? Não é daqui a pouco. Enquanto deu tempo da universidade se ajeitar e continuar as aulas, ok? Eu já estava terminando os cursos já. Então, eu parei, comecei a fazer os cursos, certo? Não é tão fácil, sim. Se você tiver uma boa noção de algoritmo e programação de computadores, você já programou em C, em Pascal,
Eu acho que o Python é bem tranquilo. O pessoal diz que é difícil, mas não é difícil. Eu não acho difícil. O que é difícil é a lógica por trás do que você quer criar, certo? O problema é que você é jogado num mundo com uma faca na mão e você tem que sobreviver dentro dessa linguagem de programação. Você tem que criar, entendeu? Tudo. Além disso, vou dizer assim que uma coisa que dificultou bastante foi uma parte da validação do OCR, porque eu tive que fazer isso realmente observando cada tabela. Eu observei 50 tabelas, eu fiquei no cara crachá, eu ficava olhando 100 metros do lado esquerdo. Daí eu olhava no relatório a imagem e via se estava certo. Se estivesse certo, ok. Se tivesse errado, eu computava, eu marcava aqui um tracinho no meu celular, certo? E ia ficar contando até tirar todos os erros de leitura. Então essa aí foi, eu acho que foi a pior parte. Foi um mês que eu quase enlouqueci. Aí, tirando isso, eu acho que foi tudo bem tranquilo. Mais algum comentário, gente? Nada. Acho, então, que a gente pode agradecer ao Raikel e já passar para o Túlio, né? Muito obrigado. Eu vou parar a apresentação aqui, ok? Sim. Pronto. Obrigado, Renato. Túlio? Olá, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem o áudio? Dá para você escutar bem? Pronto. A apresentação tá aparecendo para todo mundo? Chegou. Pronto. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, né, para todo mundo. O título do meu trabalho é Modelo de Predição de Coeficiente de Atrito para Pistas de Pousos de Decolagem Brasileiras, utilizando Machine Learning, certo? É o que eu busco desenvolver. Eu vou iniciar com uma breve contextualização acerca da questão da demanda do transporte aéreo e da segurança das operações, certo? No contexto brasileiro, nos últimos anos, houve um aumento expressivo da demanda do transporte aéreo, certo? De 2009 a 2019, o fluxo de passageiros aumentou 5,44% ao ano, enquanto a movimentação das aeronaves aumentou 1,26% ao ano, certo? A estimativa até 2038 é que o fluxo aumente 4,6% ao ano e a movimentação de aeronaves aumente 3,49% ao ano, né? Esse ano tivemos a pandemia, que vai influenciar um pouco nessa estimativa, porque esse estudo foi de 2018, né, no final de 2018. Então, houve uma pequena alteração esse ano por conta da pandemia, e esses dados foram retirados do Ministério do Transporte e da Secretaria de Aviação Civil, certo? Com o aumento da demanda do transporte aéreo, ocasionou também o aumento dos acidentes e incidentes, certo? E esses acidentes, eles ocorrem principalmente durante as operações de pouso e decolagem, que são a aproximação, a aterrissagem, todas as operações que acontecem durante os procedimentos de pouso e decolagem, certo? Os dados da Boeing, né, que pega não só do Brasil, mas de todo mundo, de 2009 a 2018, 61% dos acidentes fatais ocorreram durante as operações de pouso e decolagem, certo? Sendo desses 61%, 24% ocorreram durante o pouso, mesmo com o avião na pista, e 6% durante a decolagem, certo? Na pista também. Ou cerca de metade desses acidentes foram na pista. No contexto brasileiro, segundo dados do CENIPA, nos últimos 10 anos, a maior quantidade de acidentes aéreos também foram registrados durante as operações de pouso e decolagem. Isso considerando todos os segmentos da aviação, né? Voos regulares, não regulares, comerciais, todos os segmentos, certo?
E os acidentes ocorreram, na maioria, na decolagem, enquanto os incidentes graves ocorreram, na maioria, durante o pouso. Diante desse aspecto, o que o gestor do aeródromo deve garantir, né, para as aeronaves? Eles devem garantir a resistência à derrapagem, né, o controle direcional das aeronaves e a integridade dos equipamentos aeronáuticos, certo? E para garantir esses três requisitos, ele deve medir alguns parâmetros, né? Dentre eles, os principais são o coeficiente de atrito, a macrotextura e o acúmulo de borracha. Diante desse contexto, quanto mais operações, vão ter que ter mais medições, que é a exigência da ANAC, sendo assim, mais dados são coletados, e a partir daí você tem um melhor banco de dados para o sistema de gerenciamento de pavimentos. Quantos mais dados nós tivermos, melhor para poder desenvolver modelos de previsão, de acompanhar mesmo o estado da pista. Certo? A justificativa para o trabalho foram 3, né? A primeira, a maior parcela dos acidentes, que ocorre justamente durante essas operações de pouso e decolagem, ou seja, as pistas de pouso e decolagem influenciam bastante na segurança operacional dos voos, certo? A necessidade de acompanhamento periódico dos parâmetros de aderência pneu-pavimento por parte dos gestores, certo? Tanto para auxiliar a tomada de decisão quanto a manutenção ou reabilitação, quanto para poder atestar a operabilidade da pista, certo? E segundo a FAA, né, de 2014, a maioria das decisões sobre manutenção e reabilitação são baseadas na necessidade imediata ou em experiências, certo? Então, não há muito planejamento, certo? Os objetivos, o geral, é desenvolver um modelo de previsão de coeficiente de atrito para pistas de pouso e decolagem brasileiras, utilizando machine learning, certo? Os específicos é analisar a viabilidade técnica desse modelo com dados obtidos de diferentes tipos de equipamentos. No Brasil, o machine learning tem poucos trabalhos relacionados a aeroportos, certo? E os que têm, eles utilizam dados do mesmo tipo de equipamento. Então, um dos objetivos que eu tenho específico é realmente criar um modelo que contemple dados obtidos por diferentes equipamentos, porque aí você consegue até aumentar a base de dados. Investigar a influência do groove no coeficiente de atrito e no modelo, verificar a influência de diferentes equipamentos em um modelo de previsão de coeficiente de atrito, e analisar a aplicação desse modelo desenvolvido nas pistas de pouso e decolagem dos aeroportos internacionais de Fortaleza e de Brasília. A revisão biográfica. Inicialmente, é preciso saber os equipamentos que são utilizados, certo? Em geral, são equipamentos portáteis, de roda bloqueada, de roda oblíqua ou de roda parcialmente bloqueada, né? Neste trabalho, os principais dos dados que foram obtidos foram o de roda oblíqua, que foi o MUMITER, certo? E o da parcialmente bloqueada, que foi o SKIDometer e o Grip Test. Para os gestores de aeródromo, o principal documento que eles estão com base, né, para poder fazer as análises periódicas deles, é o RBAC 153, certo? E ele estabelece alguns deveres que os operadores devem realizar para medir para aferir as condições das pistas e garantir, né, a resistência à derrapagem, controle direcional das aeronaves e a integridade dos equipamentos, certo? Nesse regulamento, ele também determina os equipamentos, né, as velocidades de ensaio, e para cada equipamento nós temos níveis de manutenção e nível mínimos diferentes, certo? Então vai variar de acordo com o equipamento que você utiliza, certo? Por isso do gargalo de você mesclar os dados, né, para fazer modelos. É justamente essa diferença de níveis de manutenção, níveis mínimos.
As variáveis que influenciam o coeficiente de atrito, as principais são 5, certo? Tipo de pavimento, a textura, né, que é caracterizado pela macrotextura, principalmente, o tráfego e o tempo, acúmulo de borracha e condições climáticas, certo? Essa tabela reúne as principais contribuições que tivemos nos últimos anos, certo? E relativa a cada variável, né? O Skerrit, ele estudou pavimentos novos, né? E concluiu que o atrito em pavimentos novos principalmente devido à macrotextura, porque há uma película de asfalto que fica durante a obra e que ela meio que maquia o coeficiente de atrito, certo? Então é a macrotextura que garante essa aderência. E aí, com o tempo, essa fina película ela vai saindo e aí começa o polimento dos agregados, até atingir a fase de equilíbrio, certo? E aí nós temos uma variação de coeficiente de atrito nesse sentido, certo? E aí nós temos alguns autores, como o Brossealdi, ele analisou os coeficientes de atrito longitudinal em função do tipo de revestimento da velocidade, certo? Ou seja, em pavimentos porosos, o coeficiente de atrito ele é maior do que em pavimentos como o concreto asfáltico, certo? E ele varia também de acordo com a velocidade, certo? O Cheliá, esse trabalho dele concluiu em duas variáveis, tráfego e tempo e condições climáticas. Tráfego e tempo, ele concluiu que a redução do coeficiente de atrito em função do aumento do tráfego ocorre ao longo do tempo, certo? Então, se você não fazer nada com o coeficiente de atrito e aumentar o tráfego, ele vai reduzir com o tempo, certo? E ele comparou também dados de coeficiente de atrito em diferentes estações, né, em verão e inverno, certo? E ele concluiu que há mudanças, né, de até 30%, comparando com o coeficiente de atrito nessas diferentes estações, né, que mudam a temperatura, certo? O APS também, em 2006, comparou, né, a variação de textura e do coeficiente de atrito em diferentes tipos de revestimento, certo? O Cheng Wen-Su investigou o acúmulo de borracha, né, e concluiu que realmente tem uma influência muito grande no atrito, principalmente nas zonas de toque, que são as zonas que ocorrem os pousos, principalmente os pousos, mas as decolagens também, certo? O McDaniel também analisou o desempenho do coeficiente de atrito em diferentes tipos de revestimento, e esses três últimos autores, eles tentaram correlacionar a macrotextura com o coeficiente de atrito, certo? O que conseguiu um resultado melhor foi o Ramos, mas é bem complicado você fazer essa correlação, porque a macrotextura ela é uma medição localizada, né, enquanto o coeficiente de atrito é uma medição contínua. Então é bem complicado. O Breno até trabalhou também com coeficiente de atrito e ele descartou o uso da macrotextura porque não obteve um resultado tão satisfatório nessa correlação. Os materiais e métodos. Começamos com o estudo das variáveis, certo? Seguida pela escolha dos aeródromos, coleta de dados, processamento e tratamento de dados e desenvolvimento do modelo. O estudo sobre as variáveis, elas consideram fatores que influenciam o coeficiente de atrito entre o pneu da aeronave e a pista de pouso e decolagem. E eles são três fatores, né, que afetam principalmente, que é o pavimento, certo? O tráfego e as condições climáticas. Com isso, buscou-se variáveis, né, que já foram empregadas em modelos em rodovias e aeroportos, certo? E eles são relacionados à temperatura, umidade relativa do ar, manutenção periódica, idade do revestimento e tráfego. A escolha dos aeródromos consistiu em dois, certo? O aeroporto Pinto Martins e o aeroporto Juscelino Kubitschek, que é o aeroporto internacional de Brasília. O aeroporto Pinto Martins, eu obtive dados de 2011 a 2014, certo?
ele tem um comprimento de pista de pouso e decolagem de 2.545 metros, uma largura de pista de 45 metros, e tem um revestimento flexível, certo? Concreto asfáltico. O aeroporto Juscelino Kubitschek, foram coletados dados de 2015 a 2018, comprimento da pista é 3.300 metros, largura da pista de pouso e decolagem 45 metros, o pavimento é flexível também, concreto asfáltico, e tem a existência de grooving. Lembrando que esse aeroporto ele possui 2 pistas de pouso e decolagem. Uma possui o grooving, a outra não possui. Certo? Os dados coletados foram o coeficiente de atrito, o equipamento utilizado para a medição, a existência ou não do grooving, que está nesse mesmo relatório do coeficiente de atrito, a umidade relativa do ar, datas das remoções de acúmulo de borracha, número de operações, a temperatura, a idade do revestimento da pista de pouso e decolagem. O coeficiente de atrito ele foi obtido através dos relatórios de medições, né, que são fornecidos pela ANAC. Nesse relatório, ele indica se tem a existência de grooving, qual foi a data da última remoção de borracha, e também eu coletei as medições realizadas tanto a 3 metros quanto a 6 metros de eixo de picha, certo? Alguns trabalhos que desenvolveram modelos de previsão de coeficiente de atrito, eles focam mais a 3 metros, só que dependendo do aeroporto, assim, podendo ter aeronaves maiores, o atrito a 6 metros também é importante de se avaliar. No aeroporto Pinto Martins, de 2011 a 2014, foi utilizado o equipamento Skidometer, a 65 km por hora. E eu obtive 17 medições relativas a esse equipamento. De 2014 a 2019, houve uma alteração do equipamento, que passou a ser o grip test na mesma velocidade, e eu obtive 29 medições deste equipamento, certo? No aeroporto de Juscelino Kubitschek, os dados foram coletados de 2015 a 2018, através do equipamento Mumiter, a 65 km por hora, e eu obtive 23 medições, por enquanto, certo? O número de operações, eles foram obtidos através do saque da ANAC, certo? E eles foram divididos de 3 formas: as operações entre as medições de coeficiente de atrito, né, as operações anuais e as operações entre os procedimentos de remoção de acúmulo de borracha, certo? A temperatura e a umidade relativa do ar, elas foram obtidas através do ICER, que é o Instituto de Controle do Espaço Aéreo, e também através dos relatórios de medição de coeficiente de atrito, que eles indicam lá a temperatura e a umidade. Dessa forma, no processamento e tratamento dos dados, foram definidas 3 variáveis categóricas. A primeira foi a realização de remoção de acúmulo de borracha, né? Essas variáveis já são na construção do modelo, certo? No tratamento dos dados para poder inserir no modelo. Em relação à remoção de acúmulo de borracha, a não realização foi computada como 0. E se foi realizado, foi computado como 1, certo? A remoção entre as medições, certo? O lado em que foi realizada a medição de coeficiente de atrito, se for o lado esquerdo da pista, foi computado como 0. Se for o lado direito, foi computado como 1, certo? E a existência do grooving. Se tem grooving, foi considerado 0, e se tem a presença, foi considerado 1. Para representar os diferentes tipos de equipamento no modelo, será utilizada a distância entre o valor de coeficiente de atrito medido na pista de pouso e decolagem e os valores dos limites mínimos e de manutenção do equipamento, do respectivo equipamento que foi utilizado na medição. Essa distância é justamente a diferença, certo? Porque eu utilizando essa diferença, eu consigo descobrir qual é o nível de manutenção e qual é o nível mínimo. Entendeu? E aí eu consigo utilizar dados de diferentes equipamentos. E dessa forma também eu consigo aumentar minha base de dados, porque eu não estou restrito só a equipamento, certo? E quanto mais dados, melhor o modelo fica, né? Alguns dados eu não consegui ainda, né, do aeroporto de Brasília, tem uma certa dificuldade, mas por isso eu não comecei ainda a desenvolver o modelo, ainda estou no processo de processamento e tratamento de dados, certo?
E aí esse é meu cronograma, eu pretendo fazer a revisão biográfica até janeiro, certo? Materiais e métodos definir até o final desse ano. Nos próximos meses já começar a desenvolver um modelo e ter resultados preliminares, certo? Fazer a qualificação no final de janeiro e fazer a defesa em março, certo? E é isso. Obrigado. Agradeço aí. Valeu, Túlio. Você fez em 18 minutos. Muito bom, muito conciso. Gente, alguém gostaria de trazer algum questionamento? Uma curiosidade, uma sugestão? Pode elogiar também, se quiser. Está aceitando. Tem uma pergunta para você no chat, Túlio, sobre como é que você acha que vai fazer a validação do modelo. Isso, Thiago, exatamente. Alguns relatórios eu pretendo não incluir no modelo, justamente para fazer a validação, certo? Mais alguém? Com relação à metodologia, ao método científico, Túlio, alguns detalhes assim bem pequenininhos, né? O teu próprio título, ele não remete a uma ação, né? Então, modelo de alguma coisa, na verdade, você deveria trazer alguma ação antes, proposição de modelo, né? Algo nessa linha. Desenvolvimento, algo desse tipo, né? Para combinar com o teu objetivo geral. Entendi. Quando você começou a falar de revisão bibliográfica, ali logo no comecinho, que você listou os equipamentos, eu até pensei que você ia levar essa linha de raciocínio até o final, mas quando você falou de variáveis, você deu uma mudada. Assim, a revisão, nunca é demais dizer isso. Eu falo isso o tempo todo, estava falando ontem, anteontem com os alunos do projeto de graduação, devo ter falado para vocês na disciplina de metodologia, já falei aqui nos seminários. A revisão, ela não é fundamentação teórica, ela existe para ser útil no teu trabalho e ela é imparcial. Por exemplo, na hora que você lança os equipamentos que existem ali naquele momento, você não trouxe nenhuma informação sobre quem quer que seja que tenha usado aqueles equipamentos que estavam listados ali, aqueles que você vai usar no seu trabalho ou não, e quais foram as principais conclusões daquelas pessoas. Porque é para isso que a revisão existe. Naquele momento, além de você não ter feito isso, você ainda disse, nesse estudo, dados desse equipamento serão usados. Não é esse o momento para falar sobre isso. Você precisa lançar informações que nutram o teu leitor de coisas relevantes para o teu trabalho. Isso aqui é o que existe, está aqui o que foi feito, está aqui as vantagens e as desvantagens apontadas nas contribuições dos outros. Lá na frente, vai calhar de você usar um banco de dados que traz dados que saíram de 2 daqueles equipamentos. Você tem razões para isso. Às vezes você não teve escolha mesmo, era o que tinha, mas você tem ciência das implicações de usar dados que saíram daqueles equipamentos específicos, baseado no que já está posto na literatura. Aí depois você começou a evoluir e fez um pouquinho de fundamentação teórica e chegou na parte das variáveis, que aí eu acho que você realmente tentou fazer o que a revisão quer, o que a revisão se destina. Você trouxe uma série de autores e tentou ali ir listando as principais contribuições deles com relação às variáveis, né? A única coisa que me saltou aos olhos naquele momento ali é que a tua última referência, ela data de 2015. A gente já está quase em 2021. Isso é velho, do ponto de vista de pesquisa. Então, ou há uma explicação para ninguém estar fazendo nesses últimos 5 anos,
ou tem um espaço de tempo que você ainda precisa cobrir para não correr o risco de estar fazendo algo que acabou de ser feito. Entende? Uhum. Essas foram algumas coisas que eu peguei do ponto de vista de método. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa para o Túlio, Heber, acrescentar alguma coisa. Algum colega? É só fazer um complemento, o trabalho do Túlio, ele é um avanço, né, em relação ao trabalho que foi recém-apresentado pelo Breno. Só que o Breno, ele se limitou ao Pinto Martins e a um equipamento. Então, a nossa ideia agora é, a partir do modelo do Breno, desenvolvido lá, a dissertação dele, a gente avançar para os aeroportos, como tu falou, e outros equipamentos e outras faixas, né, e aí tem um modelo talvez mais robusto ou mais confiável nesse sentido aí da predição, né, do coeficiente de atrito. Então, ele vem nesse sentido. Em termos de revisão, eu acho que existem alguns outros trabalhos, além de 2015, que realmente devem ser, não sei se o Túlio está com esse, não conseguiu nas bases, né, mas acho que deve ser citado, acho que tem alguma coisa relativa, talvez não especificamente à pista de pouso e decolagem, mas pavimentos aeroportuários de maneira geral, ali pelo pessoal da China, né, tem alguma coisa também com... Eu acho que eles podem ser acrescentados, sim, e robustecer um pouco mais a fundamentação. Eu acredito que seja isso, por enquanto. Então, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, quero agradecer ao Túlio e a vocês, né? A gente já está quase finalizando essa disciplina. Semana que vem acontecerão os nossos últimos seminários. E é isso. Obrigada e bom final de semana.